Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Que coisa boa. Seguinte, eu já disse que eu não sou o Edmar se eu não apresento imagens. Eu quero imagens. Seguinte, essa imagem aqui é muito interessante, que mostra os ministros do Marechal Deodoro da Fonseca enquanto ele dorme. Então ele está sentado numa cadeira. Inclusive essa imagem faz uma alusão a uma outra imagem que ficou muito conhecida, que é do Dom Pedro II dormindo enquanto enquanto as notícias ruins, críticas, se acumulavam contra ele. E aí ele estava dormindo, não estava vendo o Império acabar. E o Deodoro da Fonseca está aqui já também com aparência idosa, né? Ele já era bastante idoso, e ele estava sentado na cadeira e dormindo também com um jornal no seu colo. Enquanto os ministros apresentaram como se fossem crianças brincando com a Constituição. Eles estão recortando a Constituição. Inclusive a frase que está escrita aqui embaixo, ela menciona justamente isso, que os ministros eram pessoas que improvisavam, que brincavam com a lei que havia sido aprovada em 1891. Bem, a Constituição, ela é aprovada ali no início de 1891, portanto, o Brasil ficou ali por volta de um ano e pouquinho, um ano e 4 meses, no governo provisório. E aí, com a proclamação da República, você tem uma institucionalização de de alguns conceitos importantes, como, por exemplo, a República. A República se torna a forma de governo, a forma como os bens públicos são geridos, né? O federalismo é como que o Estado é organizado, ou seja, o Estado ele poderia concentrar todos os poderes em suas mãos, mas ele deu autonomia, quer dizer, o Estado Nacional, que é chamado também de União, ele tem instituições nacionais, mas há muita autonomia para os estados. Estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e por aí vai. Então, o federalismo é o sistema, é a forma como o Estado é organizado e que prevê a autonomia dos Estados, é uma descentralização política. Para governar a República, nós teríamos um presidente da República. Então, o presidencialismo é um sistema, é a forma como o poder é exercido. Então, um presidente, ele é o presidente do Poder Executivo, responsável para fazer as instituições republicanas funcionarem. Pois bem, ele seria eleito de 4 em 4 anos, sem reeleição. A reeleição só foi aprovada mais de 100 anos depois. Então, teria o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Eu já havia mencionado sobre o legislativo, que haveria senadores, 3 senadores por estado, e deputados, o número de deputados dependeria do tamanho da população. Quem poderia votar nas eleições eram homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Essa informação é muito importante porque grande parte da população brasileira não podia votar. Nesse período, além da questão da organização política, era necessário também organizar a economia. Pois bem, há um período de certa euforia no início da República. Inclusive, eles apressam a aprovação da Constituição porque eles queriam reconhecimento da República no estrangeiro, na Europa principalmente. Por quê? Porque com esse reconhecimento o governo poderia fazer empréstimos, poderia conseguir crédito, enfim. Então, há uma certa expectativa de que a economia iria se desenvolver, e para desenvolver era necessário, por exemplo, garantir financiamento de construções, de empreendimentos, de fábricas, etc. Esse momento de entusiasmo é um momento de aposta, entre aspas, aposta de que a coisa iria melhorar. Neste contexto de aposta, está lá o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, na verdade, que era o Rui Barbosa.
O Rui Barbosa ele foi muito importante, tanto do ponto de vista político, porque ele contribuiu bastante para a escrita da Constituição, como ministro da Fazenda, porque ele elabora o primeiro projeto, o primeiro plano econômico do Brasil. Esse período em que ele aprova esse projeto econômico, por causa dessa aposta de que a economia iria melhorar, esse período foi chamado de encilhamento, porque encilhamento é o nome que se dá aos últimos ajustes ao cavalo antes de ele se colocar no páreo, né? E aí, de uma forma bastante interessante, acabou que esse nome também se tornou o nome das apostas que se faziam para o desenvolvimento econômico. O Rui Barbosa, ele autoriza a, a produção de papel moeda, era a cargo do banco, do Banco Central, a Casa da Moeda, né? A Casa da Moeda, o Estado brasileiro só porque poderia autorizar a fabricação de papel moeda, e o Rui Barbosa então autoriza. Acontece que se você produz papel moeda e não tem uma infraestrutura para absorver esse dinheiro que está chegando no mercado, se você não tem uma demanda compatível, se você não tem uma oferta compatível com a demanda crescente por causa dos empréstimos e do crédito facilitado, a tendência é haver inflação. Então, o que acontece é inevitável, justamente isso. A especulação aumentou demais, porque a facilidade de crédito fazia com que, por exemplo, você investisse em empresas sem saber se a empresa iria dar certo ou não. Mas aí teve muita empresa que quebrou, muita gente que investiu em empresa fantasma, inclusive, e os primeiros anos, portanto, do ponto de vista econômico, com o plano econômico governamental, foi um fracasso. Os três primeiros presidentes, que é o Deodoro da Fonseca, o Marechal Floriano Peixoto e depois o Prudente de Moraes, terão grandes dificuldades para fazer qualquer tipo de política econômica que desse certo. Campos Salles, por meio de empréstimo que ele vai adquirir lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, ele vai conseguir resolver um pouco a situação. Mas o plano econômico foi um desastre. E aí o Brasil ele vai continuar refém de commodities, né, de produção de café principalmente. Bem, nesse momento, aí eu vou encerrar o que eu quero chamar de organização do Estado republicano. Então, o primeiro vídeo eu falei sobre a proclamação da República, o segundo vídeo eu falei sobre o governo provisório, e esse vídeo aqui que eu falei um pouquinho sobre a organização da política republicana e a organização, o início da organização econômica com o projeto do encilhamento. E é necessário agora falar da cultura. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem aqui, que é uma imagem de Tiradentes. Essa imagem ela foi feita nesse contexto da Primeira República e mostra um Tiradentes, a cabeça de Tiradentes está do lado de um crucifixo. Obviamente, a forma através da qual Jesus é representado na Europa, a imagem que é construída de Jesus é uma imagem de um homem europeu, de cabelos claros e de olho claro, de olho azul, né? Então é uma imagem europeicizada, né, de Jesus Cristo. Essa imagem, ela, por associação, ela também é atribuída a Tiradentes. Tiradentes é apresentado como mártir da nação, uma espécie de Jesus cívico. E por que isso era importante? Porque a República precisava de uma legitimidade. Eu cheguei a mencionar no vídeo anterior que a República estava passando por uma dificuldade de credibilidade. Tanto é que resolveu, Deodoro da Fonseca vai censurar a imprensa, eles vão perseguir revoltosos de uma forma muito dura, enfim. Então, é uma reação de alguém que não tem muita segurança. Então, a República estava insegura naquele momento. Então, a construção do imaginário republicano é extremamente importante para que o coletivo
que a consciência coletiva tem uma boa imagem da República. E nada mais adequado do que escolher uma pessoa que se casava como uma luva para o objetivo dos militares. Por quê? Porque o Tiradentes, ele teve patente militar, ele foi alferes, né, que se corresponde à patente de segundo tenente, ou subtenente, na verdade, da polícia. Ele foi republicano, porque ele participou lá da Inconfidência Mineira, que era um movimento republicano. Então ele é tanto republicano quanto militar. Então ele se casou perfeitamente aos interesses dos militares que proclamaram a República. Então, passar essa imagem de Jesus cívico, de que a República ela é respaldada, que ela é legitimada por um cara que lutou, que doou a sua vida pela liberdade do país, era uma missão muito importante para os militares. Tanto é que essa imagem de Tiradentes é uma imagem que ficou solidificada. Ela foi construída a partir desse momento, mas grande parte das pessoas acreditam que essa imagem é a imagem de Tiradentes. Mas a gente tem pouca referência sobre exatamente como que era a aparência dele, mas uma coisa a gente sabe, que quando ele foi enforcado, depois, né, esquartejado, ele não estava com cabelo grande, não tinha barba grande. Então a imagem de Tiradentes, o mais importante da vida de Tiradentes, por mais paradoxal que seja essa expressão, é a morte de Tiradentes, porque o que fizeram da morte do Tiradentes? Enquanto ele lá foi morto e esquartejado, era uma persona não grata. Então, eles ressignificaram a imagem de Tiradentes para que coubesse a pecha de herói ao Tiradentes. E aí, então, ele se tornou o grande herói da República, o patrono da República, né? O Brasil, nesse momento, por mais que ele tivesse, de forma muito incipiente, tentando buscar entender qual que é o lugar do Brasil, porque é o seguinte, agora rompemos com um sistema político da monarquia, agora temos um novo sistema político, que é a República. E afinal de contas, por exemplo, a escolha dos símbolos. A gente buscou lá o Tiradentes como patrono, ele era filho de português, mas é brasileiro. A bandeira, por exemplo, a gente faz uma reforma da bandeira do Império, que é uma bandeira com características e símbolos europeus. A gente cogita a possibilidade de imitar a bandeira dos Estados Unidos. Então, nesse momento, tem uma questão latente de tentar compreender o que é o Brasil. Essa questão ela vai ficar mais presente, ela vai deixar de ser latente para se tornar patente ao final da Primeira República, porque essa Primeira República teve muitos problemas. E aí a formação de novas classes nos meios urbanos vão trazer esse questionamento. Qual é o que é o Brasil? Enfim, porque o Brasil é um país em formação nesse instante. E por mais que os militares quisessem determinadas coisas, a população tinha suas demandas, os diversos povos que moravam aqui tinham suas demandas. Grande parte da população brasileira é analfabeta. Então, o que vai ser o Brasil? O que é o Brasil? Essa é uma grande questão que vai perpassar aí toda a Primeira República. Ora de maneira mais clara, ora de maneira clara, virulenta e revoltosa, e ora essa pergunta ela vai ficar mais em segundo plano, mas ela vai estar sempre presente de alguma forma, tá bom? Porque afinal de contas, passado tanto tempo, a gente continua se perguntando ainda, né? Nós historiadores já temos muitos indícios de respostas, a gente tem ainda muitas questões a serem respondidas, mas a gente tem algumas hipóteses sobre efetivamente o que se tornou o Brasil. Quais são os elementos da cultura, da política, da sociedade que forjaram esse país onde que a gente está, né? Por exemplo, o elemento do racismo, que é uma coisa muito presente na nossa sociedade e é muito presente aqui também na Primeira República, é uma das coisas que mais define a história do Brasil. A presença do racismo, assim, de forma muito clara na Primeira República, inclusive presente na legislação mesmo, com a criminalização, por exemplo, dos cortiços, onde predominantemente se morava a população de ex-escravizados. Então, há
deliberadamente ali uma presença desse elemento nefasto da cultura brasileira, que é o racismo, que em grande medida ajuda a gente a compreender muita coisa que aconteceu no Brasil. Mas isso já é papo para para os próximos vídeos. No próximo vídeo agora eu vou falar da República Oligárquica, vou debater um pouquinho sobre esse conceito bastante difundido, mas também muito problemático, que é a política do café com leite. E vou falar, quer dizer, então o próximo vídeo é sobre a política oligárquica, né? E aí o outro vídeo vai ser sobre a economia. Eu acredito que mais 3 ou 4 vídeos eu consigo fechar essa playlist. Tá bom, moçada? Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau!